Deus abençoe a você que está acompanhando esta aula, acompanhando esse tempo de oração, seja aqui pelo YouTube, seja pelo Instagram ou no aplicativo da nossa igreja. Deus te abençoe. Todas as aulas estão gravadas nessas plataformas e hoje é a nossa 7ª aula com o título Vias Aéreas, deste livro maravilhoso, O Intercessor Feliz, da Beni Johnson. Beni Johnson. Vamos falar com Jesus? Vamos falar com o nosso amado Espírito Santo? Oh, aleluia, 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 aleluia. Ei, presença maravilhosa, gloriosa do Espírito Santo. Te damos liberdade, ó Espírito Santo, para falar nos nossos corações, para agir, ó Deus, de uma forma tão especial, para, Deus, aumentar o nosso entendimento das coisas espirituais, do mundo espiritual, ó Pai. Possamos ser mais eficazes, ó Deus, na nossa oração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Para você que está ao vivo aqui comigo, aqui no Instagram, né, você pode interagir comigo aí, né? Você pode ir mandando a sua mensagem, mandando aí o seu comentário, que a gente vai repetindo, porque aí já fica também gravado para aqueles que não estão ao vivo, para aqueles que estão acompanhando via YouTube, né, posteriormente, que nós postamos no aplicativo da igreja. E mesmo que você esteja no YouTube aí, deixe o seu comentário também, porque com certeza eu vou estar lendo esse comentário, chega até mim e vai estar também somando aí na nossa vida. Muito bem, vias aéreas, né? Vamos falar um pouco sobre o que quer dizer, né, este capítulo. Ele diz assim, logo no início do capítulo, ele diz assim: aqueles que controlam os ares controlam a atmosfera. Os ares são o clima espiritual sobre uma cidade. É nossa responsabilidade de tomar posse das vias aéreas e reivindicar a atmosfera. Então nós vemos aqui duas coisas importantes, né, que ela usa aqui como um exemplo: as vias aéreas, os caminhos pelos ares e a atmosfera. Vamos entender um pouco sobre isso, recapitulando a nossa última aula, que nós falamos aqui na nossa última aula. Nós falamos que existem 3 níveis espirituais. Paulo diz que existe o terceiro céu. Então nós compreendemos que existem pelo menos 3 níveis, 3 céus. O primeiro deles é o que nós vivemos, é o nosso mundo, é o nosso céu, né? As estrelas, as nuvens, o sol. É o mundo que nós vivemos. Paralelo a este mundo, hoje está na moda aí, né, falar sobre o multiverso, ou seja, tem vários universos paralelos acontecendo. Não é exatamente isso, mas dá para ter uma ideia, porque existe no mundo paralelo um mundo espiritual. E o mundo espiritual é o segundo céu. É onde são travadas batalhas espirituais, aonde guerras espirituais acontecem. E existe o terceiro céu, que é onde é a morada do Deus Altíssimo, a presença de Deus. Lá não tem batalha, lá o diabo não tem vez, né? Lá apenas a glória de Deus é presente. Então nós vemos lá no exemplo de Daniel, por exemplo, quando Daniel ele começa a clamar a Deus e orar, a palavra de Deus nos fala que houve uma batalha espiritual que travou aquele anjo que trazia a resposta, que trazia o milagre. Entenda aqui que nós vemos claramente os 3 níveis.
O anjo foi enviado por Deus do primeiro céu, que é a vontade de Deus, aquilo que Deus tem, saiu desse primeiro céu. Quando ele entrou no segundo céu, nas regiões espirituais, aonde estão travadas as batalhas espirituais, desse segundo céu, foi travada uma batalha e ele ficou preso ali por vários dias, vários tempos ficou preso. Foi necessário através já fica aqui já neste texto praticamente a nossa aula, né? Podemos resumir a nossa aula aqui. Foi porque, entenda que então existe uma via aérea, existe um caminho aéreo do terceiro céu, que é a presença de Deus, até o nosso céu. Este caminho, essa via aérea. Então ele veio, quando ele chegou no segundo céu, foi travado. As orações fez com que Deus enviasse reforço, né? Para que ele pudesse romper no segundo céu e chegar no primeiro céu, aonde Daniel estava, trazendo a resposta do milagre. Então nós entendemos que existem essas vias aéreas, existe esse caminho que controla, né, a atmosfera. Agora vamos falar sobre a atmosfera. A atmosfera é o principal para que haja uma colheita. Sem a chuva ou com muita chuva vai atrapalhar a plantação. A atmosfera ela precisa ser propícia para que a terra seja produtiva e a semente germine, não é verdade? Por exemplo, no deserto, a atmosfera é tão seca que virou areia, e aquela areia é improdutiva. Não adianta você querer, no clima do deserto, plantar algo na areia que não vai nascer, não vai brotar. Mas aqui tem uma chave, porque, por exemplo, Israel conseguiu fazer florescer o deserto. De que forma? Eles controlaram o ambiente. Eles mudam o ambiente. Aquele local que era um deserto, eles conseguiram com irrigações, estou falando de algo físico, né? Irrigações, é incrível. Quando você anda, por exemplo, nas ruas de Jerusalém, você percebe nos jardins de Jerusalém mangueiras passando, mangueiras, literalmente mangueiras. E nessas mangueiras existem micros furos, pequenas perfurações, onde o dia inteiro fica gotejando, fica pequenas gotas saindo daquela mangueira e regando aquela terra. O que acontece? Aquela terra que era uma terra improdutiva, por causa do ambiente seco, onde não há chuva, um ambiente de deserto, por causa dessa irrigação artificial, eles mudam aquela atmosfera e deixam aquela terra produtiva e lindos jardins surgem em pleno deserto. Por quê? Porque mudaram o ambiente. Então o ambiente define a frutificação. E a Bíblia também nos fala que existem principados, potestades e dominadores do mal que vêm agindo na atmosfera regionais. Entenda isso. Quando Jesus repreendeu aquele demônio ou aquela legião, que seriam milhares de demônios que estavam naquele endemoniado lá de Gadara, né, o gadareno. Olha o que aqueles demônios falaram: olha, nós saímos, reconhecemos a tua autoridade, mas não nos mande para outra região. Por quê? Porque existem regiões no mundo espiritual, assim como existe o Brasil, existe Minas Gerais, existe outros países, existe outros estados. No mundo espiritual há regiões. E cada região é diferente. Cada região
a cultura é diferente, a atmosfera é diferente e a atuação maligna é diferente. Por isso que é importante entendermos que às vezes as mesmas estratégias que é utilizada num lugar não vale para outro. Deixa eu só aqui compartilhar o que a Cleusa escreveu ali sobre, quando eu estava falando sobre Daniel, né? É o porquê do perseverar nas orações. Tremendo, exatamente. Por isso que nós precisamos perseverar em orações. Deixa eu dividir aqui em duas coisas, porque ela me despertou para uma outra coisa, mas não me deixe esquecer falando sobre diferentes regiões e entender que precisamos compreender cada região, a forma, a atmosfera daquela região. Não me deixe esquecer que eu preciso falar algo importante aí. Mas é diferente perseverar em oração e repetir orações, né? Porque Jesus, ele nos orienta a não usar de vãs repetições. Uma vez eu preguei na igreja sobre isso, né? Que nós devemos... Eu usei essa palavra, talvez, né? Repetir aquela oração, né? O projeto de vida, por exemplo, nós precisamos estar ali orando de uma forma constante ali. Só que é diferente esse repetir quando se trata de perseverar numa oração do que repetir de uma oração decorada. São duas coisas diferentes, e precisamos entender isso, senão a gente confunde e acha que uma coisa está contraditória, né? Está conflitante. São duas coisas totalmente diferentes. Uma repetição de uma coisa decorada, sabe? A reza, isso não agrada a Deus. Aquilo que você fica repetindo sem coração, sem vida, simplesmente algo mecânico, isso aí Deus não se agrada, porque Deus quer ver o nosso coração. Deus quer ver a nossa sinceridade, Deus quer falar coisas novas. Então a gente precisa entender que Deus, ele não se agrada de vãs repetições. É interessante, né? Repetição vã, repetição tola. Não é necessariamente da repetição, mas das vãs repetições. Agora, a perseverança é bíblico. Daniel perseverou. A perseverança em oração, porque é isso que vai desimpedir as vias aéreas para que o milagre chegue na sua vida. Deixa eu voltar aqui falando sobre agora o ambiente. Um tempo atrás eu tive a oportunidade de conhecer um país aqui na América Central. Eu estava numa conexão, desci ali e conheci ali, tentando aqui lembrar, que me veio é onde tem o canal que liga a América Central, o Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, né? Panamá, graças a Deus, lembrei, Panamá. E tem ali o canal, né, Panamá. E quando eu parei ali, é um canal que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, né? Ele atravessa, porque as embarcações que querem ir para o outro lado, eles tinham que praticamente contornar o mundo para chegar do outro lado. Então aquilo ali se tornou algo milionário, né? Aquele canal. O país praticamente é um país de primeiro mundo e vive através dos pedágios das embarcações daquele canal. É algo maravilhoso. E quando eu fui visitar esse canal. Conheci esse canal, fomos até lá, aonde ele fica, vi as embarcações, entrei num museu que contava a história desse canal. E me chamou a atenção porque eu também, em uma das viagens para Israel, nós fizemos o trajeto de Egito para Israel, nós descemos no Egito, e é uma viagem muito conhecida, muitas pessoas fazem nesse trajeto, descem no Egito, conhecem o Egito, as pirâmides, a história do Egito, pegam um ônibus e faz todo o percurso do Egito até Israel, entrando lá no sul de Israel, né?
aonde tem ali o Mar Morto, aí passa pelo Monte Sinai, sobe o Monte Sinai, é muito bonito. E lá existe o Canal de Suez, que é um outro canal também que é muito famoso, conhecido, o Canal de Suez, que fica na Península do Sinai. Aí que vem a curiosidade, daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer. O Canal do Panamá, eles contrataram o mesmo construtor, a mesma pessoa que fez o Canal de Suez, que hoje fica no Egito, na Península do Sinai. Contrataram a mesma pessoa. E ele foi com a sua família, enfim, para a América Central e começou a construir. Só que aconteceu algo. Esse engenheiro que construiu o Canal de Suez fica onde? No deserto, na Península do Sinai, que é deserto. E o Canal do Panamá é no meio de uma mata, poderíamos dizer Mata Atlântica, uma vegetação úmida. E ele teve um ambiente completamente diferente. Isso que eu quero te dizer, um ambiente completamente diferente. O que acontece? Ele trouxe a mesma estratégia que ele fez no Canal de Suez para o Panamá. O que aconteceu? Quando eles chegaram no meio do caminho, veio um surto de febre amarela, de doenças sobre todos os trabalhadores, sobre a família dele, e as pessoas começaram a morrer, né? E eles, sem entender o que estava acontecendo, era provocado pelo mosquito, né? O mosquito carregava essa doença, e eles deixavam essas pessoas doentes em acampamentos, e para evitar que escorpiões subissem nas camas, eles colocavam os pés da cama dentro de vasilhas com água, cheia de água, para que o escorpião e outros bichos não subissem pelo pé da cama. Mas aquelas vasilhas com água virou um criadouro daqueles mosquitos que transmitiam a principal doença. Aí virou uma epidemia, matou a família desse construtor, matou a maioria dos trabalhadores. Chegou a um ponto tão terrível aquela epidemia que eles abandonaram tudo. No meio da mata, abandonaram as máquinas, largaram tudo e foram embora e desistiram de construir. Foi uma tragédia enorme. No meio do caminho desistiram e saíram. Quem pôde saiu. Anos mais tarde, depois que veio o entendimento, novas ciências, entenderam o que tinha acontecido, qual foi o erro, os Estados Unidos veio, né, eles foram até o Panamá e terminaram aquela construção num acordo com o Panamá para que eles então dominassem, eles que teriam o retorno financeiro do pedágio do Panamá por tantos anos, né? Tipo várias décadas, 20 anos, 30 anos, uma coisa assim. E os Estados Unidos foi com todo o seu exército, enfim, praticamente dominaram o Panamá e geraram a cultura americana dentro do Panamá, e hoje o Panamá é um primeiro mundo, é lindo demais o país, gostei demais. Depois que cumpriu aquele tempo que os Estados Unidos tinha feito o acordo, eles entregaram o canal, né, para o governo do Panamá, retiraram a sua tropa, o seu exército do Panamá, e hoje o Panamá conseguiu crescer ainda mais, né, o seu canal, e enfim, hoje é praticamente um primeiro mundo, né, o país do Panamá. Mas o que eu quero te dizer? A mesma estratégia para um ambiente diferente. Tem vezes que a pessoa, aqui vale para todas as áreas, a pessoa ela vai e abre uma empresa numa cidade e quer usar a mesma estratégia numa outra cidade. Às vezes não funciona, cultura diferente, um ambiente diferente. Abre uma igreja numa cidade e quando vai abrir numa outra cidade, leva as mesmas estratégias e não funciona. O que acontece? Abre uma célula, falando aqui agora de uma forma local, dentro de uma cidade, abre uma célula numa rua, num bairro, quando vai abrir outra em outro lugar, e às vezes não funciona tanto quanto foi a primeira.
Porque precisamos reconhecer a atmosfera, o ambiente. O ambiente muda. As forças espirituais são diferentes. E se você utilizar as mesmas estratégias que foi feita lá no deserto, agora numa Mata Atlântica, vai dar ruim, não vai dar certo. Você precisa entender aquele ambiente e trabalhar. Por isso, quem domina os ares, essas vias, vai dominar também o ambiente. Tudo é uma questão de dominar o ambiente. Gente, é muito forte isso. Lá na frente, deixa eu caminhar um pouquinho aqui, lá na frente nós vemos ela falando sobre os batimentos cardíacos do céu. Ela diz assim, olha, como intercessores, conhecemos a importância de descobrir as estratégias do céu para tudo aquilo que estamos orando e a importância de se certificar de que as batidas do coração do céu estão em nossos corações. Lindo isso! Certificar de que as batidas do coração do céu, o nosso coração está no mesmo ritmo. Você já tentou fazer caminhada com alguém que caminha num ritmo diferente que você? É esquisito, é ruim, né? Uma tropa, um exército, né? Eu servi o tiro de guerra e nós fazíamos muitas marchas. Ela precisa ter aquela cadência, ela tem que marchar juntinho. Se marchar fora, não funciona, não dá certo. Para que as coisas possam fluir, nós precisamos acertar o nosso passo, a nossa marcha com Deus. Isso significa andar com Deus. Ei, glória! Já estou caminhando aqui para encerrar. E Deus me fez lembrar aqui sobre caminhar com Deus. Caminhar. Adão caminhava com Deus no Jardim do Éden. Deus nos chama a caminhar com Ele. Mas caminhar com Ele só é possível se você entrar no ritmo dos seus passos. Não tem como caminhar com alguém de uma forma descompassada, atrapalhada. Nós precisamos sentir o batimento cardíaco de Deus, sentir os passos e caminhar juntos. Não devemos, Deus, caminha aqui segundo os meus passos. Devemos dizer, Deus, eu quero caminhar no seu ritmo. Eu quero compreender aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero gerar um ambiente propício para o milagre, para a frutificação, a atmosfera. Hoje foi cheio de ilustrações, né? A nossa palavra, a nossa aula. Mas entenda, você, através da oração, tem o poder de criar a atmosfera. Esses dias eu estava ali em Belo Horizonte, na região da Pampulha, e existe lá uma plantação, né? Não é de verduras, né? Coisas pequenas. Nós tivemos, né, Magna? A Magna que está aqui acompanhando, Rafael, estivemos lá no sítio, na fazenda, lá onde havia uma plantação de morango. Lá a gente viu isso também. Porque, tanto lá em Belo Horizonte, quando eu entrei naquele local que é conhecido como uma estufa, também ali nessa fazenda ali da família ali do Rafael, onde tem uma criação de morango, o morango, ele precisa de um ambiente, uma atmosfera diferente da nossa, para que ele possa crescer, né, produzir, frutificar. Ele precisa de uma atmosfera diferente. Então, o que o agricultor faz? Ele cria uma estufa e dentro dessa estufa, mesmo que do lado de fora
tem um clima, tem uma atmosfera dentro da estufa, a atmosfera propícia para aquela plantação, para que os morangos possam nascer. Você, intercessor, você, homem e mulher de oração, você, através do seu tempo com Deus, seu tempo de oração, você cria essa estufa, você cria a atmosfera, mesmo que ao redor a atmosfera seja outra. Você pode criar a atmosfera perfeita para que haja a frutificação. É isso que Deus tem para nós. É isso que eu quero orar contigo. A Cleusa aqui, ela comenta assim: creio que andar com Deus é ter atitudes que o Senhor Jesus Cristo teria no nosso lugar e praticar o amor. Maravilhoso, Cleusa, é isso mesmo. É ter as mesmas atitudes, é entender o que Deus faria, o que faria Jesus em meu lugar. Este é o princípio, este é o segredo. Gente, que nós possamos criar essa atmosfera, que nós possamos dominar os ares, as vias aéreas. Nós não podemos entregar a nossa cidade, deixar à mercê das potestades, das forças malignas. Nós precisamos dominar as vias aéreas, dizendo: Senhor, venha o teu reino, que nada impeça esta via aérea do teu reino se manifestar, da tua vontade. Nós mudamos a atmosfera pelo poder da oração. Amém? Vamos ter um tempo de oração então, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Você tem toda a liberdade de deixar aí um pedido de oração, deixar algum direcionamento que Deus está dando, isso é maravilhoso. Vamos falar com o Pai. Ora kandalama chile handalama sikandarama shai. Ora kandalama chile kandarama siri kandarama shai, Deus. Deus amado, eu oro, ó Pai, oro, ó Deus, por cada vida que acompanha esta live, que acompanha esta aula. Deus amado, talvez estejam envolvidos em situações, envolvidos, Senhor, numa atmosfera, Senhor, aonde é improdutiva. Mas, Deus, pela oração agora, nós geramos a atmosfera propícia para o milagre de Deus. E Deus, eu creio, como vimos neste capítulo, que o Senhor quer intergir, quer atingir, ó Deus, e alcançar, ó Deus, regiões físicas. Vimos neste capítulo, ó Deus, aonde igrejas oravam para que encerrasse ali, Senhor, aonde havia falhas sísmicas, e assim impedindo de terremotos acontecerem. E Pai, eu entro em concordância agora com o pastor Wilson, quando ele pede, ó Deus, isso o Senhor me colocou no meu coração desde o início dessa live, onde ele pede para orarmos aqui pelas regiões atingidas pelas enchentes. Isso inclui a minha própria cidade, ó Deus, onde o rio está a ponto de transbordar, rios e barragens aqui vizinhas de Pará de Minas, aonde, ó Deus, estão a ponto de romper essa barragem e trazer ali inundações. Pai querido, eu sei que a chuva é bênção. Eu sei, ó Deus, que a chuva é vida. Mas assim, ó Pai, como profeta, ele tinha o poder de orar para que se abrissem os céus e chovessem, para que também fechasse os céus e parasse a chuva. Deus, em nome de Jesus, Deus amado, eu creio que o Senhor pode, Senhor,
também agora, através desse tempo de oração, ó Deus, dar um tempo, ó Deus, dessas chuvas para que a terra possa absorver e não vir desastres maiores, ó Deus, e vidas se perderem, Senhor, por causa das enchentes, por causa dos acidentes. Deus, chuva é bênção, água é vida, mas Deus, uma pequena pausa para que possa as coisas normalizarem, ó Deus, e não entrarem em algo tão crítico, ó Deus. Eu sei, ó Deus, que a culpa é nossa, o Senhor faz tudo perfeito. Eu sei, ó Deus, que é por causa do desmatamento, é por causa da poluição, é isso que gerou, Deus amado, esse descontrole na natureza. Mas, ó Pai, nós nos colocamos agora em oração, para que não venha tragédias maiores, para aquelas que já estão sofrendo, ó Deus, sejam guardadas, que vidas não se percam, que sejam protegidas pelo Senhor. Tantas famílias, tantas igrejas, ó Deus, que estão tomadas pela enchente. Deus, que o Senhor dê forças para que eles possam recuperar tudo aquilo que está sendo perdido. Não tira, Senhor, que haja fé no coração de cada um e possa o Senhor agir de forma sobrenatural. Guarda, Senhor, a nossa cidade. Eu oro por Divinópolis. Eu oro, Senhor, por Carmo do Cajuru. Eu oro, Senhor, pelas barragens que existem em Minas Gerais, como a de Pará de Minas. Eu oro, ó Deus, pelas famílias que estão passando por essas lutas. Deus, eu sei que há poder na oração. E o mundo espiritual é movido pela oração. Eu creio, ó Deus, que os céus e as vias aéreas são liberadas através da intercessão. Eu abençoo a todos, em nome do Senhor Jesus. E cremos no milagre e no sobrenatural de Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém, pessoal. Quem está comigo aí, dá um amém bem forte. Aleluia. Deus te abençoe, você que acompanhou aqui via YouTube ou pelo aplicativo da igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus.